Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Lock and Key. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Lock and Key teve a sua primeira temporada lançada lá em fevereiro de 2020 e isso parece, sem brincadeira, que faz pelo menos uns 5 anos, né? Porque a pandemia, ela durou aparentemente 5 anos mesmo, então faz muito tempo e eu confesso que quando eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, eu já não lembrava de nada que tinha acontecido na primeira temporada. Eu não sabia nem mais o nome dos personagens, mas tudo bem, deu tudo certo, entendeu? Depois que comecei a assistir lá os episódios, comecei a pegar no tranco, daí teve aquele resuminho, né, esperto da Netflix, aí deu tudo certo. Mas, vocês sabem como é difícil pra mim, entendeu? Porque eu realmente esqueço e faz realmente bastante tempo, né? Faz 1 ano e meio que saiu a primeira temporada. A parte boa é que Lock and Key, quando foi renovada pra segunda, já foi renovada para a terceira temporada de uma vez, e eles gravaram, inclusive, as 2 temporadas juntas, né? Então eles gravaram a segunda, e logo que eles terminaram de gravar, já gravaram a terceira. Então eu imagino que a gente não vai ter que esperar muito para o lançamento da terceira temporada, o que é muito bom, né? Porque a gente, obviamente, teve um gancho no final dessa segunda temporada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei dela e também, né, sobre esse final, sobre esse gancho, o que a gente pode ver aí na terceira temporada. Então, esse vídeo de hoje vai ter spoilers se você ainda não terminou de assistir a segunda temporada de Lock and Key. Então eu recomendo que você pause esse vídeo, vai lá assistir e depois você volta pra gente comentar um pouquinho sobre a temporada. Bom, uma coisa que eu posso dizer é que os irmãos Locke, eles ficaram um pouquinho mais inteligentes, mas não foi tanto assim, entendeu? Eles continuam sendo, assim, responsáveis pelos planos mais burros que eu já vi na minha vida. E parece que eles não se comunicam entre si e, enfim, isso é uma coisa que me irrita muito. No começo da temporada, eu achei que eles estavam mais inteligentes, mais, né, acelerados ali na história. Eu não sei se era pela falta da ameaça da Dodge na vida deles, né, porque até então eles achavam que a Dodge tinha, de fato, sido jogada de volta lá na Porta Preta, né, no portal dos demônios. E a gente já sabia que ela não tinha, que na verdade ela era o Gabe. Eu confesso que, assim, eu gostei da primeira temporada de Lock and Key. Vocês sabem que eu falei bem dela aqui no canal, mas eu também apontei algumas coisas que me incomodaram muito, e essa questão, enfim, da burrice dos protagonistas era uma das coisas que eu achava que deixava o roteiro mais cansativo. E eu acho que nessa segunda temporada eles conseguiram contornar isso muito, 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 muito bem, e eu achei que a temporada fluiu muito melhor. Eu achei que o ritmo dos episódios estava muito bom, tipo assim, dava vontade de você continuar assistindo. Eu acho também que o fato da gente já ter tido a introdução das coisas e não precisar, né, ficar explicando tanto, né, de como as chaves funcionam e tudo mais, a gente já sabe, assim, o básico, isso também fez muito bem pra série, porque significa que a gente pode simplesmente se jogar de cabeça na história. Gostei muito que a Erin voltou, né, isso era uma coisa que, inclusive, já dava pra ter imaginado lá no começo, né, tipo, por que eles não colocavam, enfim, a chave da mente, né, a chave da cabeça lá, pra entrar na cabeça dela e ver o que acontecia. Então achei muito curioso que ela tava presa dentro da própria cabeça. Acho que isso é, obviamente, um paralelo muito interessante com a saúde mental de uma forma geral, né, e seria tão bom se a gente pudesse simplesmente resolver as coisas dessa forma, que infelizmente não é assim, mas achei muito legal. E o que eu gostei, que eu achei que foi essencial para essa temporada ser um pouco mais dinâmica, foi o fato da gente ter adultos que sabiam sobre as chaves, né, então tanto a Erin, depois que ela aparece, quanto o próprio Duncan, né, que é o tio deles, quando eles conseguem trazer a memória dele de volta, achei muito, 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 muito bom. Gostei que teve toda essa história da criação das chaves. Eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que trouxe uma mitologia, né, pra dentro da série relacionada com isso, que pra mim foi muito bom. Eu acho que eles acertaram demais. Esses primeiros episódios eu tava gostando muito. Eu confesso que eu tava ainda com dificuldade de ter ranço do Gabe, mesmo sabendo que ele é a Dodge. E eu tava com ranço do Scott, mesmo sabendo que, teoricamente, ele é o par da Kinsey, né? Tipo, ele é o interesse amoroso dela. Porque, afinal, o Gabe, na verdade, né, é a Dodge e tudo mais. Enfim, eu tava com essa dificuldade, mas acho que isso é o quão bom e o quão interessante foi esse plot twist do Gabe ter sido a Dodge desde sempre. Porque é isso, né? Ele não existe a pessoa Gabe. Ela foi criada pela Dodge porque foi a forma dela de se aproximar dos Locke e principalmente da Kinsey, né? E depois a gente vai entender que ela acabou criando um laço afetivo com a Kinsey muito grande, né? Tão grande quanto como se ela mesma achasse que ela é o Gabe, né, e que eles tiveram aquele romance, que aquilo realmente aconteceu, sendo que pra Kinsey não era daquela forma, porque afinal ela imaginava que ela tava
com outra pessoa, né? E não com a Dodge. Então achei isso muito interessante. Eu acho que a Dodge continua sendo uma vilã fantástica. Com certeza, ela foi um dos pontos altos da primeira temporada. Confesso que nessa segunda temporada eu senti um pouco de falta dela aparecer mais na forma normal dela, e não só nesse casco do Gabe, né? Mas eu gostei bastante que a gente teve também, porque afinal ele teve essa chance de ser um vilão, né? Então eu gostei bastante, mas acho que poderia ter sido mais equilibrado, né? Eu surpreendentemente gostei muito da Eden, que é a menina que enfim, que tem um demônio também, né? Que na verdade ela vira um demônio e ela acaba virando a ajudante do Gabe / Dodge, assim, durante a temporada. Ela é claramente muito mais inteligente do que a Dodge em muitos aspectos, né? Porque muito mais rápido ela percebeu que os Locke provavelmente estavam manipulando ela, né? E enfim, e sabiam já a verdade, né? Sobre a Dodge e tudo mais. Eu achei ela muito mais inteligente. Inclusive, ela poderia ter tido mais destaque, porque ela tem algumas cenas muito boas. Ela matando o Ravi, né? Que depois que ele tá possuído e tal. É muito boa essa cena dela perseguindo eles, lutando e tal. Ela também, quando ela mata o cara no primeiro episódio, o cara que tá vendendo lá pipoca e tudo mais. É muito boa essa cena. Eu acho que ela é uma personagem que, inclusive, poderia ter tido mais destaque. Inclusive, fiquei triste com o final dela, porque achei que ela poderia aparecer na terceira temporada, mas agora eu já não sei se é isso que vai acontecer mesmo ou não. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a jornada dos nossos 3 irmãos individualmente primeiro. A gente tem o Tyler, que nessa temporada ele tá lutando com uma coisa que é o esquecimento, né? Quando as pessoas se tornam adultas, elas esquecem sobre a magia e sobre as chaves, né? Elas ficam incapazes de se lembrar. E ele tá passando por isso com a namorada dele, que é a Jack. E a Jack, ela tá quase completando 18 anos, e isso é uma coisa que pega ele também, né? Ele fala, eu logo vou completar 18 anos e eu também vou passar por isso. E ele fica preocupado porque ele não vai poder ajudar mais os irmãos, né? E tipo, eles vão ficar sozinhos tendo que lidar com as coisas, das magias e tudo mais. Então isso é uma coisa que preocupa eles, e obviamente que isso vai se conectar com toda a história que a gente vê do Duncan, dele ter esquecido, né? Sido obrigado a esquecer, porque tiraram as memórias dele. Então ele não sabia, só que ao mesmo tempo, o Duncan, ele vivia num estado de... Não era bem um estado catatônico, mas eu acho que era quase isso, sabe? Ele parecia um personagem muito estranho, né? Porque ele tinha uma personalidade, mas claramente faltava alguma coisa. Eu acho que a partir do momento que você tira certas memórias, do jeito que foram tiradas, né? Realmente tiradas dele, claramente isso dá uma mexida com quem você é, né? Então eu até senti uma mudança na personalidade dele a partir do momento que ele tem todas as memórias restauradas, né? Que eles conseguem a chave da memória, que inclusive foi a chave que ele próprio fez. E, enfim, eles conseguem resolver isso, né? E botar as memórias deles de volta e tudo mais. Então gostei bastante. Eu acho que isso continua sendo uma questão pra terceira temporada, né? Porque o Tyler agora, depois de tudo, né? Do que acontece, ele falou que ele não vai mais querer se lembrar, né? Que ele vai viajar exatamente pra poder esquecer. Mas a gente sabe que tem uma nova ameaça, então eu acho que o Tyler, ele vai se ver obrigado a usar a chave da memória pra ajudar, né? Na verdade, eu acho que a Kinsey e o Bold vão acabar tomando essa decisão, principalmente porque o Bold usou a chave da memória na mãe deles, né? Então agora a Nina também vai saber, né? E vai se lembrar da magia. Então o Tyler vai ser a pessoa que vai ficar de fora, enquanto todos os outros, né? O Duncan, a Nina, o Bold e a Kinsey, todos eles estão do lado de dentro da história. Então eu acho que eventualmente o Tyler vai acabar usando a chave da memória, porque primeiro eu gosto muito dele, então eu ficaria muito triste dele ficar totalmente de fora. Então eu espero que não seja o caso, mas acho que vai ser interessante desenvolver isso de qualquer forma. Eu senti que o Bold, ele ficou um pouquinho mais de lado nessa temporada. Eu acho que na primeira temporada ele era muito mais ativo na história, né? E eu acho que apesar dele ter tido uma importância muito grande em alguns momentos, tinham vários momentos onde as coisas estavam acontecendo que ele não tava junto, que ele, enfim, né, não ajudava e tudo mais. Então eu acho que ele poderia ter aparecido um pouco mais, senti um pouco de falta dele, porque eu gosto muito dele, eu acho ele um personagem maravilhoso. Óbvio que teve essa ideia dele do final de usar a chave da memória na mãe deles. Acho que essa ideia não foi muito boa, e ele podia, pelo menos, ter perguntado pros irmãos dele antes, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendo, porque claramente ele não consegue se conectar com a mãe dele da mesma forma que os irmãos se conectaram quando eles eram da idade dele, porque a mãe dele fica esquecendo, né? E ele tá 100% focado nesse negócio da magia. E então eu entendo porque que ele tomou essa decisão, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia ter sido melhor se ele tivesse debatido essa decisão com os irmãos. E a Kinsey, eu acho que ela foi a personagem que teve o melhor arco nessa temporada. Na primeira temporada eu acho que ela me irritava um pouco. E nessa temporada a gente viu inclusive ela disposta a colocar o medo dela de volta, né, dentro da cabeça dela. Eu achei que em alguns momentos ela foi um pouquinho devagar pra entender as coisas, né? Muitas pistas de que algo estava errado e ela demorou um pouco, mas eu entendo porque ela tava apaixonada pelo Gabe, ela achava que ela tava apaixonada por ele, então, né, ela tava um pouco cega nesse quesito. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas, com certeza, é a cena que ela e o Scott entram na cabeça da Eden. Meu Deus do céu, aqueles manequins
manequins são aterrorizantes. Eu achei maravilhosa essa cena. Eu acho que eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu comecei a ficar nervosa, eu tava suando frio, porque eu tava angustiada com tudo aquilo. Então achei muito bom. No final, eu acabei me rendendo ao casal, né? Kinsey e Scott. Acho que eles são fofinhos juntos. Enfim, gostei, entendeu? Eu gostei. Mas o que eu preciso falar pra vocês é que aquele plano deles pra pegar o Gabe, quando eles ainda têm uma vantagem, foi o pior plano que eles já fizeram. Gente, sério, eu fiquei indignada com isso. Raramente eles têm vantagens, porque a Dodge sempre tava na frente deles, né? E nesse caso também tava, porque afinal ela estava se escondendo atrás de um rosto que eles achavam que era de uma pessoa e tava usando isso pra manipular eles, né? Principalmente pra se aproximar do Bold, né? Pra conseguir ter ali algumas, enfim, tirar algumas dúvidas, né? Usando a chave do fantasma e tudo mais. Então, eu acho que era um momento que eles tinham muito que aproveitar essa vantagem, né? Deles terem descoberto que a Dodge era o Gabe. E eu acho que eles não souberam aproveitar, né? Eu acho que aquele plano todo é bem ruim. Assim, pelo menos eles tentaram usar outras chaves, né? Que era uma coisa que pra mim isso me irritava muito no final da primeira temporada, que parecia que eles tinham medo de usar as chaves. Então, pelo menos nessa parte, eles conseguiram usar mais as chaves, né? Eles tinham uma réplica da casa, onde eles podiam usar isso pra controlar. E aí, beleza, eles usaram realmente. Só que eles deixaram uma criança que poderia ser interceptada pelo pai, sendo que eles estavam tentando fazer uma coisa muito séria, que era, tipo, se livrar dos demônios. Então, tipo, no mínimo, alguém de confiança, né? Alguém adulto, né? Não adulto, mas assim, mais velho do que a coitada da Jamie, tinha que ter ido ficar lá. Sabe, falado pro Josh que, tipo, a gente vai estudar aqui a casa Locke, não sei o quê, e se metido lá e ficado lá pra prestar atenção, entendeu? Porque aquilo, sim, era uma grande vantagem, porque era a chance deles de, tipo, controlarem, enfim, tudo que acontece na casa, e eu achei que eles desperdiçaram isso completamente, e isso pra mim foi burrice. Sinceramente, esse plano foi horrível. O plano do final foi melhor do que esse, porque, obviamente, inclusive, eles ganharam. Mas eu acho também que eles ganharam meio por sorte, entendeu? E eu não aguento isso, tipo, não é possível que entre 4 pessoas, porque agora tem o Duncan, que é adulto, né, o Tyler, a Kinsey e o Bodhi, não é possível que eles não consigam traçar um plano um pouquinho mais inteligente. Porque no final foi realmente sorte que eles conseguiram, e eu achei assim, a Kinsey voltando com a coroa pra pegar a Dodge, numa casa que tá caindo aos pedaços, tipo... Sério? Você não consegue enxergar o como isso pode dar errado? Quais as chances gigantescas disso dar errado? Aí a hora que a coroa caiu da cabeça dela, eu falei assim, não é possível. É péssimo, eles continuam um pouco burros, ainda dá pra eles serem mais inteligentes do que isso. Mas vamos ver aí o que a nossa terceira temporada nos reserva, né? Além disso, a gente teve toda a história da Nina com o Josh, né, que é o pai da Jamie. Achei muito fofinho os dois. A Nina, ela é uma personagem que, pra mim, ela me incomoda um pouco, porque, coitado, não é culpa dela, né? Mas como ela não vê a magia, e eu acho que a personalidade dela, eu não sei, gente, não é uma personagem que, tipo, engaja comigo, sabe? Então, em geral, eu não ligo muito pra ela. E ela sempre fica com aquela cara meio de, tipo, ai, tá. E eu fico, tipo... Então eu não sou a maior fã dela, mas eu acho que a interação dela com o Josh foi muito legal, a dinâmica dos dois e tal, e tipo, eu tava com muito medo de que o Josh fosse ser uma pessoa ruim, porque afinal a gente começou a ver lá, né, algumas pistas de que ele tava investigando a magia e a Key House e tudo mais. Não gostei que o plot twist foi que ele não era do mal, mas ele foi importante exatamente pra apresentar a gente pro nosso inimigo da terceira temporada, que é o Frederick Gideon. Mas eu vou falar uma coisa, eu achei também burrice eles simplesmente terem largado mão da Eden. Tipo, tudo bem que ela claramente não tava mais ajudando o Gabe, nem nada do tipo, mas, tipo, eles nem debateram sobre ir atrás dela, sobre tentar encontrá-la, sobre, tipo, descobrir onde ela tá, porque claramente ela ainda poderia ser uma ameaça pra eles. Ela ainda é um demônio, né? E eles tinham a chave do demônio, então eles poderiam simplesmente, tipo, matar ela, sabe? Tipo, eles tinham agora uma chance de destruir os demônios, porque até então eles não tinham. E aí o Tyler fez a chave e tal, então seria a oportunidade. E aí eles só deixaram pra lá. Então eu achei isso um pouco burrice, e aí, obviamente, que a Eden foi atrás do Frederick Gideon, né, pra libertar ele, que é um outro Echo, então a gente continua tendo uma nova ameaça. Eu gostei que, tipo, aparentemente, a gente realmente se livrou da Dodge, né, então ela não vai mais ser uma ameaça na terceira temporada, a princípio, mas a gente tem um outro vilão que vai ter outras vontades e tudo mais. Então eu acho que foi legal de, tipo, encerrar esse ciclo. Acho que se eles tivessem deixado ela, teria se estendido por muito tempo, uma coisa que não teria necessidade
necessidade, né, de se estender por tanto tempo assim. E eu gostei, acho que pode ser muito interessante. Teve a história, né, a gente conheceu a história dele. Ele claramente tem uma relação com os Loki, né, então isso já vai ser motivo suficiente pra ele ir atrás deles. Ele pode ser um ótimo vilão, tô super curiosa. Fiquei triste que no final a Eden acabou morrendo, aparentemente, né, porque ele jogou ela lá no poço e tudo mais, então eu não sei se ela vai ficar presa lá e aí depois vai ter como libertar ela ou se ela realmente morreu, mas eu gostaria que ela voltasse porque eu gostava dela como personagem e eu acho que ela poderia adicionar bastante pra terceira temporada também. Eu fiquei muito... Ai, gente, eu fiquei, assim, arrasadíssima com o Tyler quando a Jack morre. Coitado, eu fiquei com muita dó dele. O bichinho não tem um segundo de paz, sabe? Eu fiquei muito emocionada na cena que o Bold leva a mãe dele pra ver as memórias, né, do pai, e daí ela vê a memória de quando ela descobriu, né, e contou pra ele que ela tava grávida do Bold e tal. Eu achei super fofo, fiquei super emocionada nessa cena. E aí, finalmente, a Ellie voltou, o que eu achei também que foi muito legal, né, que eles abrem lá a porta, e aí, no final das contas, a Ellie consegue escapar. Inclusive, na hora que ela aparece, eu fiquei com várias interrogações na cabeça, que eu falei assim, mano, a Dodge, tipo, ficou presa nos escombros, mas, tipo, o Gabe, ele tava na forma de Gabe, daí ele ficou preso e virou a Dodge. Eu comecei a fazer, tipo, uma matemática mental, eu falei, mano, que furo de roteiro é esse? Porque eu lembro dele saindo, né, ele não teria sido burro o suficiente pra ficar lá parado. Aí, depois a gente descobriu que era a Ellie, eu falei, faz sentido, faz muito sentido. Eu gostei que ela voltou, e aí teve o encontro dela com o filho dela, eu fiquei muito emocionada nessa cena, achei muito fofa, muito, muito, muito fofa. Gostaria que eles voltassem pra Madison, né, pra próxima temporada, porque eu gosto muito dos dois, e eu acho que eles poderiam ser uma adição muito boa, porque afinal a Ellie se lembra da magia, ela viveu lá dentro, ela sobreviveu a um trauma, então acho que seria um desenvolvimento interessante pra terceira temporada. E além de tudo isso, agora a gente tem o Lucas. A gente primeiro acha que todos os Guardiões morreram, né, e aí aos poucos a gente vai descobrindo que não. Então, tipo, a Erin volta, daí agora a Alice e o Lucas voltaram também, só falta o Randall voltar, mas eu acho que esse daí tá morto mesmo. Gostei que teve a participação do Sam também, né, porque o Sam, afinal, foi a pessoa que começou esse ciclo, né, essa história toda, e aí ele tá tentando ajudar eles, então ele ajudou a Kinsey a encontrar a chave lá das asas e tudo mais, que inclusive eu gostei muito, achei uma chave muito legal. Então, acho que pode ser legal. Eu quero entender como é que eles vão explicar pra mãe deles a existência do Lucas. Acho que pode ser muito legal, principalmente porque ele é adolescente de verdade por enquanto, né, não é que nem a Erin que era adolescente, só que ela voltou já num corpo adulto, né? Então, acho que pode ser muito interessante e pelo menos eles vão ter esse reforço, né? Se é que o Lucas vai querer ficar depois de ter ficado tantos anos preso com a Dodge no corpo dele. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, de uma forma geral, achei que essa temporada foi muito legal. Eu acho que ela foi muito melhor do que a primeira. Eu acho que ela conseguiu arrumar tudo de errado que tinha na primeira, todos os probleminhas, eles conseguiram resolver. A primeira temporada é legal, mas eu acho que essa temporada se superou muito. Eu acho que o roteiro tava bem amarradinho, eu acho que as histórias estavam interessantes, eu acho que o uso das chaves, né, de formas variadas e tal, foi muito legal também. Acho que a gente conseguiu explorar outras chaves nessa temporada. Os vilões estavam muito bons, eu acho que as tramas estavam legais, então eu acho que eles acertaram demais e eu tô com altas expectativas pra terceira temporada. Eu espero que ela demore menos, né, como ela já tá gravada, eu acho que já em 2022 a gente deve começar a ter novidades sobre a terceira temporada. Quero muito saber o que vocês acharam dessa segunda temporada de Lock and Key, então deixa aqui nos comentários pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!